No episódio de hoje eu vou conversar com o Bruno Silva sobre, primeiro, como migrar de uma área técnica, de uma área de suporte para a área comercial. Segundo, como funciona o processo de vendas complexo, principalmente de um equipamento médico. Terceiro, quais são as técnicas que ele utiliza para fazer essa venda. E por último, nós vamos falar da importância da mentalidade, da resiliência emocional para poder fazer uma venda complexa. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir demais esse episódio. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e estamos começando a temporada de Zip aqui no Papo de Vendedor. Hoje eu tenho a grande satisfação de conversar com o Bruno Silva. O Bruno é consultor cirúrgico na Johnson & Johnson, somente a maior empresa de saúde no mundo. E inclusive ele estava numa área de suporte, uma área interna de customer service antes de migrar para vendas. Além disso, o Bruno é pai da Luna, palmeirense roxo e gosta muito de acompanhar futebol. Brunão, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Muito obrigado, Leandrão. É um prazer imenso estar aqui. Sou fã, sou ouvinte aí do Papo de Vendedor. Acho que já zerei os episódios de vocês, já ouço, já faz alguns anos já. E uma satisfação enorme estar aqui. Que massa, Realização de um cara. sonho. Parece aquelas Ah, criancinhas, aquele programa. Eu falei, pô, eu quero estar naquele programa quando eu crescer, que emoção. Hoje eu tô aqui no programa que eu admiro pra caramba, já indiquei para vários amigos já. que massa, cara. Eu fico feliz em receber você aqui. Você é aluno do programa de aceleração, né? Turma 8, se eu não me engano. Turma 8, sou aluno, inclusive virei aluno por causa do podcast. Aí, é isso aí, é isso aí. Pô, você teve um baita resultado, né? Então é o que te traz aqui, o tá pago, o troféu tá pago, te trouxe aqui pra gente poder gravar, pra gente poder bater um papo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é um assunto muito importante. A gente tem que falar mais disso ao longo, né, da quinta temporada aqui do Papo de Vendedor. Eu acho que seria muito importante a gente aprofundar sobre a vertical venda complexa, né? Para a gente falar um pouquinho disso, eu queria iniciar o nosso bate-papo perguntando para você como é que foi sair de uma área de suporte, né, e ir para a área de vendas. Como é que foi esse movimento na tua carreira, cara? Vamos lá, Leandrão. Cara, não vou falar que foi fácil porque não foi, e não vou falar que eu não queria porque eu queria muito. Então, são dois pontos. Eu entendi basicamente como a área de vendas era uma área atrativa lá atrás, quando eu trabalhava como estagiário em RH, em 2011, 2012. Eu tive um jantar com o time de RH, tal, encontramos ali uma representante comercial, que até então eu não conhecia, que ficava fora. E ela falou, nossa, que legal, que coincidência encontrar o time de RH aqui. Parece o dia que eu encontrei um cliente meu no aeroporto de Chicago. Aí eu pensei, falei, cara, eu nunca vou chegar no aeroporto de Chicago trabalhando com RH. Eu preciso ir para essa área comercial. E aí Olha eu só. comecei a desenhar minha carreira para isso. E apareceu a oportunidade na Johnson por volta de 2016 para a área de Customer Service. E o meu foco sempre foi querer ir para a área comercial ali. Fiz alguns contatos, conversei com gerentes, pedia dicas, tal, que eu tinha que aprender, sempre estava estudando. E meu atual gerente, na época, que não era meu gerente, abriu essa vaga no time dele. Eu liguei para ele, falei, olha, eu tenho interesse em participar, tal. Ele falou, bom saber, se prepara, tal, vamos ver o que dá. Se candidata à vaga, assim que eu abrir, eu te mando o link. E mandou o link, eu fui, passei no processo e parei na área comercial. Aí Legal. começou a brincadeira, porque legal, eu queria estar ali e conseguir chegar ali. Mas a partir de agora Uhum, é uma profissão nova. Eu não uhum. sei, E eu não sou tinha mais como tímido, voltar. não tinha mais como voltar. Era de uma área interna, eu ficava dentro do escritório ou de home office ou no próprio escritório da Johnson em São Paulo. E agora eu precisava ir para a rua trabalhar e vender meu produto.
E Tá. aí, vender não é algo simples nem fácil. Vender produtos para médicos que vão ser usados em cirurgias é muito mais difícil, que você tem que Uhum. ter um conhecimento muito forte daquele produto. Tá. Então, foi bem difícil nessa parte, porque eu precisei mergulhar em estudar. E aí eu estudei muito e agradeço muitas pessoas que na época me ajudaram. A gente tem uma professora de treinamento que chama Alessandra, ela é espetacular, ela assim, foi uma pessoa fundamental para que eu tivesse sucesso que eu tive aí nos últimos anos. Mas, cara, foi realmente um baita de um desafio. O que mais te motivou foi a oportunidade de a financeira da área comercial dessa carreira? Seria isso? Assim, falando de uma forma mais resumida, assim, seria. Por que eu te pergunto isso, tá? Não quero te colocar numa berlinda aí. Tá pelo É dinheiro. porque todo mundo que eu conversei que veio da área técnica, eu tenho vários amigos que aconteceu isso, né? Sempre foi assim, cara, eu sabia muito do produto, sabia mais que o vendedor, só que eu via um vendedor ganhando mais que eu, né? Não é que ele via o paycheck, né? O contra-cheque lá, o olerite do colega, mas ele via o cara, pô, viajando para lugares legais, ele com carro diferente, sabe? Ele falava assim, pô, né? E aí, todos esses amigos conhecidos, alunos do programa de aceleração que migraram, todos tiveram sucesso. Não foi fácil, que nem você falou. Mas eu senti que o principal motivador foi o financeiro. No seu caso também foi? Acho que no 80% financeiro, sem dúvidas. O financeiro, ele. Sim, eu falo para todo mundo que tá começando carreira e acho que deixa essa dica. Você quer ter uma profissão que só dependa de você para você fazer a sua remuneração, é a área comercial. A área comercial é muito meritocrática, na minha opinião. Então, a pessoa está ali, ela se dedica, ela faz as vendas dela, ela tem a comissão dela. Então, o salário dela, por mais que a gente tenha um salário fixo, a gente tem o carro da empresa, a gente tem os benefícios à parte, Uhum, realmente é o variável. uhum. Tinha uma pessoa do comercial que trabalhava comigo que ela falava assim, existe uma regra que a gente não faz conta contando com variável. Descarta essa regra. A gente tem que contar com variável porque isso vai fazer a gente correr atrás da meta e vender para pagar as contas no final do mês. Então, a área Ah, comercial, sem dúvida, foi 80%. Os outros 20% foi uma paixão realmente desse contato, desse relacionamento. Vocês vão ver que eu falo bastante, eu gosto de me comunicar, gosto de falar. Então, veio para casar aí com a minha personalidade. Então, eu tinha já entendi. entendido que eu tinha um viés mais comercial do que de back-office. Então, apesar de gostar muito da parte de back-office, eu tinha esse viés de comunicativo, poder falar, não era tímido, enfim. Então, eu falei, ok, faz sentido para mim. Eu acho até legal, porque às vezes a gente pega um engenheiro, e aí engenheiro ele tem não é uma via de regra, mas em sua maioria eles têm uma personalidade um pouco mais retraída, são pessoas bem técnicas, bem fechadas, e aí coloca eles Sim. na área comercial. E você fala assim, pô, esse cara não vai dar certo. E aí aquele cara vai e voa, deslancha na área comercial, e pô, Ah, aquele cara que come quieto e vai embora. Tem ah. alguns colegas dentro da área comercial aqui na Johnson que são engenheiros, os caras são feras. Legal, legal. E assim, né, Brunão, você trabalha com equipamentos de alta complexidade. Lente, você vende lente intraocular, equipamento de diagnóstico para oftalmologia, equipamento cirúrgico para cirurgias de oftalmologia, né? Você trabalha muito de perto com um cliente que é bem específico, que é o médico com a especialidade oftalmológica, né? Então, quando a gente estava falando sobre essa gravação aqui, você falou assim, cara, um tema que seria bacana é a gente falar sobre venda complexa, né? Como vender equipamentos de alta complexidade. Eu queria te perguntar, na sua visão, né? O que é uma venda complexa e como ela impacta na carreira do vendedor, da vendedora, na sua visão? Se a gente, eu não sei quando vai ser lançado o podcast, mas se a gente voltar um ou dois episódios, tem um episódio que você e o Dani estão conversando sobre técnicas de fechamento. E Uhum, ali, esse episódio, ele embaça muito aquilo que eu entendo que seja uma venda, inclusive ela sendo complexa ou não complexa. Eu entendo que se a gente hoje compra um tênis, o Dani, acho que é da corrida, ele, posso até estar enganado, mas ele gosta de correr. Até isso um mesmo. tempo atrás, a gente comprava um tênis. Hoje a gente compra um tênis de corrida, de palmilha XYZ, da marca XPTU, com amortecedor tal, palmilha tal, enfim. Ficou-se muito mais complexo a venda de um tênis. Mas quando a gente vai para uma área cirúrgica, a gente tem uma responsabilidade um pouco maior, porque a gente está falando de um paciente ali no final das contas. Eu tenho uma admiração muito grande pela Johnson, que é a empresa que eu trabalho, porque a gente tem um credo
e no Credo a gente fala, a primeira responsabilidade nossa é para com os pacientes, médicos e enfermeiras. Então eu tenho que ter isso como mantra no meu dia a dia. Quando a gente está falando de uma venda complexa, eu tenho que entender do meu produto e se aquele produto ele é ideal para aquele paciente. E eu tenho que ter a consciência de que se ele não for ideal para aquele paciente, eu não posso forçar uma venda. Assim, olha, para esse tipo de paciente aqui, talvez o meu produto não atenda. A gente tem um portfólio muito completo dentro da companhia, que atende a 99% dos pacientes, mas existe realmente um caso ou outro ali que, ok, faz sentido a gente acabar direcionando, principalmente em alguns casos mais complexos, como glaucoma, enfim. Quando a gente volta e fala sobre a questão de complexidade, tá? Que seria o grande ponto? O médico, muitas vezes, ele tem lá uma porrada de produtos para se escolher. E ele precisa entender se o dele vai atender o paciente. Então, o produto do Bruno, que o Bruno está vendendo, atende esse caso aqui. A gente tem que ter essa consciência, a gente tem que saber o que a gente está falando. E, de verdade, Leandrão, nesse mundo, acho que eu acredito em todos os mundos, tá? Mas principalmente nesse daqui, que é uma venda recorrente. A mentira para vender não cabe. Não. Em nenhum momento. A legitimidade da negociação, ela tem que ser real. Então, assim, olha, eu lembro quando a gente conversou sobre o PASV, você me ligou antes e falou assim, Bruno, o que você faz? Aí eu faço isso, isso e isso. Você falou assim, Bruno, então o PASV é para você. Por que você me ligou? Eu lembro que estava fechada a negociação, eu não precisava do Leandro me ligando. Eu queria fazer. Por quê? Para ter a legitimidade na negociação. Porque se chega lá na frente não é o que eu imaginava, eu ia ficar frustrado. Eu ficando frustrado, vocês também não faria sentido para vocês terem meu dinheiro, porque o programa não era para mim. Não, Isso. O programa era para o Bruno, validou isso antes e ok. Isso é a mesma coisa no meu mundo e com um pouco mais de preocupação. Eu vendi um produto errado para um cliente, o cliente implantou esse produto no paciente, acabou ali relacionamento com aquele cliente. Eu perdi o cliente, prejudiquei um paciente, que é muito sério, e fiz só uma venda, eu não ganhei um cliente. Então, acho isso bem complicado. A gente tem que ter esse senso de responsabilidade com venda complexa. Aí, um segundo ponto. A gente vai discutir técnicas com o médico. A gente não vai simplesmente vender um produto. Eu tenho uma lente intraocular. Eu tenho uma lente intraocular fabricada nesse modelo, que ela não vai trazer esse tipo de problema no futuro, que essas outras trazem. E aqui a gente não está falando de concorrente, a gente está falando de características de produto. Acho que é um outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado de falar mal de concorrência. A gente não fala mal de concorrência, a gente fala de características de produto. Meu produto tem a característica X, Y, Z. Ponto. A gente segue dessa forma. O produto do meu concorrente tem uma característica diferente da minha. Eu não vou entrar no mérito que é ruim ou que é pior ou melhor. Estou falando de características. A característica do meu produto é essa daqui para esse tipo de paciente, que é a grande maioria, vai ser sucesso, vai dar muito certo. Então a gente tem que conhecer isso muito bem. E aí, a gente tá falando de características que parece que é uma coisa bem simples. É legal, é só falar que o produto de vocês é uma lente. Eu só posso recapitular que eu falo que é uma lente intraocular, que talvez a maioria das pessoas não saibam, dos ouvintes. Pode falar, claro. A cirurgia, a lente intraocular, ela serve para cirurgia de catarata. Então, quando a gente tem uma catarata, é uma lente natural que a gente tem dentro do olho que ela fica opacificada. A gente tem que tirar essa lente, o médico tira essa lente. Esse aparelho que tira a lente a gente negocia também com o médico, a gente vende também. Então tirou, ele tem que implantar uma lente no lugar. E aí ele implanta uma lente intraocular, dentro do olho. Não fica fora, não é uma lente de contato. Uma vez implantada, não tem como retirar mais. Tem casos muito extremos como retirar, mas não são todos os médicos que fazem. É uma cirurgia muito mais complexa do que simplesmente a cirurgia de catarata. Mas 99% das vezes não se mexe naquela lente nunca mais. Então, a responsabilidade é muito grande. O que o paciente, quando faz uma cirurgia de catarata, ele está esperando na maioria das vezes? Ele está esperando ter uma independência ali, ou parcial ou total de óculos. Principalmente quem usou óculos a vida inteira, ele fala assim, poxa, eu usei óculos a vida inteira, fui hipermétrope, fui míope, agora na cirurgia de catarata eu posso tirar? Pode tirar. Mas daí é um médico que vai escolher a melhor lente junto com o paciente, se é a lente da Johnson ou se é a lente de um outro fornecedor. E além disso, Bruno, quando a gente fala de uma venda complexa, é uma venda que normalmente ela tem um ciclo mais longo, né? Ela não é uma venda que acontece numa visita, por exemplo, numa ligação, ela tem um ciclo mais longo, porque você precisa
né? Trabalhar, às vezes, com múltiplos decisores. Então, a hora você está falando com um médico, que é o teu cliente, mas às vezes esse médico vai precisar falar com, sei lá, um colega, um sócio que ele tem na clínica, ele vai ter que falar, de repente, com os seus pares, enfim, né? A dinâmica do teu cliente, ele não toma uma decisão de investir num equipamento de alto valor agregado, né? Tão rápido e muitas vezes sozinho, ele vai precisar ter um suporte, mesmo que para tomar essa decisão. E dentro dessa jornada, você precisa ir adaptando, né, a solução que você vai apresentar. Então, não deixa de ser uma oferta personalizada por causa do valor elevado da solução. Eu acho que esses três componentes, né, eles acontecem em todos os segmentos. Então, por exemplo, aqui no Supervendedores nós temos uma linha de soluções de treinamento que a gente considera uma venda complexa, né? Você citou o PASV, o Programa de Aceleração, que é o nosso treinamento aberto. Inclusive, se você estiver nos ouvindo, nos assistindo, tem link na descrição para você conhecer o nosso trabalho. Esse caso específico aqui do Programa de Aceleração, ele não é uma venda complexa. Ele não é uma venda de varejo, que você tira o pedido ali, mas ele é uma venda de ciclo mais curto. Normalmente a gente está vendendo, que nem para o Bruno, ele que tomou a decisão, ele que fez o investimento, então ele não teve que necessariamente levar para um chefe e tal. Então é uma venda mais simples. Não quer dizer que ela é menos consultiva. Porque quando o Bruno fala assim, o Leandro me ligou para a gente conversar, para a gente tirar as dúvidas, isso faz parte do nosso processo de vendas. Né? Então tem um determinado momento que eu falo com quem está interessado para a gente, inclusive, proteger a turma. Porque eu não posso colocar dentro da turma do programa de aceleração alguém que, cara, não vai aproveitar o treinamento. Porque eu não aproveitar leva essa pessoa para um lugar de, tipo, reclamar, não era isso que eu queria, e às vezes contaminar o grupo. Então eu preciso, né, cuidar para que quem estiver dentro do programa de aceleração esteja enfrentando ali os mesmos desafios, que tenha a mesma as mesmas características de perfil de cliente ideal. Né? Faz sentido isso para você, Brunão? Total sentido, inclusive fazer um merchan pro PASV aqui, rapidinho. Uma das coisas que eu aprendi a fazer no PASV, se eu puder falar sobre isso, não sei se é algo Claro. confidencial, você deixa para o PASV, foi a questão Não, do pode falar. mapeamento da jornada do cliente, foi analisar ali qual é o meu processo de vendas. Meu processo de vendas, como que é? E eu fiz isso, falei, ok, eu sabia o que era o meu processo de vendas, eu faço meu processo de vendas todos os dias, mas colocar isso no papel me ajudou muito. Bom, só esse merchanzinho aí, pessoal, tem uma pitadinha do que vai vir por aí no passe. Não, fica tranquilo. E eu até queria te perguntar, né? Por que você optou por fazer o programa de aceleração, cara? Vamos lá, como eu vim de uma área interna, eu entendo que eu preciso me aprimorar cada vez mais na área comercial. Faço 36 anos no próximo mês, então eu preciso ter uma crescente. Quando eu entrei, eu falei, eu preciso aprender a negociar. Fui lá, fiz um curso de negociação na FGV. Agora eu preciso ter um curso XYZ. Eu nem lembro mais os cursos que eu fiz. E um dos cursos que estava no meu radar, aí eu fiquei entre uma mentoria e o PASV. Eu lembro que eu falei, um dos dois eu vou fechar, e a mentoria era uma mentoria paga, não, na Johnson a gente tem programa de mentoria, mas era uma paga, eu queria alguém externo para me orientar em algumas coisas. Tá. Um programa de aceleração de vendas realmente para entender técnicas de vendas, enfim. Eu escolhi o PASV realmente ali porque eu li a grade, foi quando a Luciane me mandou, eu li e eu falei, isso aqui vai me ajudar, isso aqui tem pontos que para mim são importantes e que eu não tenho conhecimento, e alguns pontos que eu não vou utilizar, eu também não tenho conhecimento, é bom eu aprender porque eu posso utilizar lá na frente. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Então foi basicamente para conseguir continuar crescendo. Aí eu Que legal. esse investimento por causa disso. E todo ano eu faço e alguma coisa pelo menos relacionada a vendas. Tenho Boa. expectativa aí de sempre estar continuando aprendendo sobre vendas. Boa, boa. E o que você aprendeu no PASV, assim, que funcionou logo de cara, assim, que você colocou em prática, você falou assim, putz, cara, né? Que sacada. Lá, quando a gente fala de vendas complexas, que é um ponto aí que a gente estava conversando, a gente está entendendo decisões. Quando a gente vai para lente intraocular, a gente tem um fluxo de vendas. Quando a gente vai para equipamentos, a gente tem um outro fluxo totalmente diferente, uma outra rotina de negociação. E aí, identificar decisor, ok, a gente sabe que tem que identificar, fazer negociação, apresentar propostas. O que eu entendi? Com isso daqui mapeado, e para mim foi a chave para mim, fazer o processo de vendas. Eu mapeei o meu processo de vendas de equipamentos. Eu mandei uma proposta para um cliente. O que eu tenho que fazer agora?
qual que é o meu fluxo de cadência de FUP? Eu vou cobrar a cada quanto tempo? Eu vou entrar em contato, eu vou pressionar, eu não vou... O que, que eu faço? Obviamente que, e aí eu deixo um parabéns e um grande diferencial do PASV para qualquer outro curso de vendas, é que depois do curso o Leandrão, o Dani ficam lá tirando nossas dúvidas e fazendo aquela mentoria praticamente de forma individual. Eu sei que a nova turma vai ter algo bem diferente para isso, bem mais personalizado, mas a minha já teve algo bem legal. Então, isso para mim é fundamental. Olha, ok, tenho isso, o que vocês acham dessa opinião? E não foi nenhuma pergunta minha, foi uma pergunta de uma outra pessoa que eu fiquei assistindo depois do final, que eu falei, ok, preciso fazer isso. Quero entender qual era a cadência de cobrança de um envio de uma proposta. Isso, eu falei, olha, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, eu não sabia como que eu faria Follow-up, isso. né? Esses follow-ups. Eu tinha que entender isso. Porque às vezes você mandava uma proposta, ok, mandou, e aí? Ou quem que eu cobro? Eu cobro o comprador ou eu cobro o médico? Ou eu cobro a esposa do médico, que às vezes é administradora da clínica? Então, às vezes eu tenho que entender ali quem que é que a gente está fazendo, com que frequência a gente faz, isso para mim, colocar isso no papel. Obviamente, cada cliente tem um perfil, só que antes de mandar a proposta, eu tenho que saber qual é o perfil desse cliente, quem são os decisores. Então a gente vai muito mais preparado. A gente tem isso de forma generalizada, e depois a gente personaliza para cada cliente. E Brunão, eu entendi que desenhar o processo comercial foi uma dos principais fatores, né, para te ajudar a descomplicar uma venda complexa, né? O que é descomplicar? É você conseguir fazer uma venda complexa de forma leve, de forma tranquila, de forma harmoniosa, de forma que o cliente tenha uma boa experiência, de uma forma leve, né? Eu queria te perguntar quais são as técnicas de vendas que você usa dentro desse processo para você ir desde o começo ali da prospecção até a hora de fechar a venda? Baita pergunta, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender na questão de vendas, em técnicas de vendas, a gente tem uma série de gurus vendendo rapport, como fazer espelhamento, enfim. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter nas vendas é ouvir o cliente. Acho que é a maior e melhor técnica que existe. A gente tem que estar atento ao que a gente está falando. Escutativa. Eu falo muito, que vocês percebem no podcast, vão ver que eu falo bastante, mas na frente do cliente é 80% ouvindo, 20% falando e fazendo as perguntas certas. Então, quando a gente vai prospectar, a gente está falando, doutor, como que está o equipamento XYZ? Ele vai falar disso, falar daquilo, a gente acaba colocando uma outra pergunta ali no meio, fala assim, tá, mas o doutor já pensou em fazer um upgrade? Ou já imaginou ter um equipamento novo, mais confortável? E deixa ele falar. Esse é o primeiro ponto da prospecção. A gente está ouvindo ele em todo momento, porque às vezes a gente está com uma mentalidade, e esses dias eu fiz uma venda assim, eu fui com a mentalidade de vender o equipamento de diagnóstico, porque, e aí outra parte do processo de vendas, a administradora dele me falou que o equipamento diagnóstico dele já fazia uns 15 anos que eles estavam na clínica. Na hora que eu sentei com ele, eu falei, não, legal, doutor, tá, mas a gente tem um modelo de negócio que é exclusivo da Johnson, que a gente faz um aluguel do equipamento. Aí ele me falou, me fala mais. Eu expliquei para ele o modelo de negócio. Cara, eu tô precisando de um outro equipamento e esse modelo de negócio aí me ajudaria. E aí ele começou a falar tal, das ideias, da ideia que ele estava tendo, dos projetos. Enfim, foi indo. A gente converteu com um equipamento que é o dobro do valor do que eu estava oferecendo. Olha. A gente conseguiu fechar a negociação. Foi baita de uma negociação. Mas ouvindo o cliente, deixando o cliente falar. Então, a primeira técnica que a gente tem para a prospecção é a escutativa. A gente tem que ter escutativa. Eu sei que existem diversos gurus que falam outras coisas que a gente tem que fazer e tal. Mas o meu maior conselho eu acho que escutar o cliente ele é fundamental em todos os aspectos, cara. É indiferente se você vai usar uma técnica de PNL, né, rapport, indiferente se você vai fazer o seu levantamento de necessidades, indiferente se você vai fazer um follow-up, eu acho que ter essa mentalidade de escutativa ela é fundamental para você conseguir descomplicar a venda complexa, Brunão. Tô contigo nisso, tá? Cara, e descomplica muito mesmo, porque a gente às vezes tem uma mania, tem algumas vendedores que falam assim, eu vendo gelo até para esquimó. Cara, esquimó não precisa de gelo. Esquimó precisa de um acendedor de fogueira. De um aquecedor, né? De um aquecedor, é isso que ele precisa. Então, eu preciso entender o que o meu cliente precisa.
Às vezes a gente quer vender, vender. Eu falei, não, a gente tem que entender a necessidade do cliente e resolver a necessidade do nosso cliente. Esse eu acho que tem que ser o nosso foco. Eu ouvi esses dias, tem um coach que fala na internet, fala, olha, time de vendas para ter alta performance, eu tenho que ter uma reunião todo dia de manhã, tem que ter uma reunião semanal com todo o time. Eu falei, cara, para quê? Deixa o time trabalhar, deixa eles venderem, faz uma reunião por semana, uma reunião a cada 15 dias. A gente está querendo comprar muitas fórmulas de como ter uma equipe de vendas ou como vender, sendo que a fórmula, às vezes, é entender o teu produto, entender a necessidade do cliente, e se isso casar, a venda vai acontecer de forma natural. Uma outra técnica que eu gosto muito de utilizar é a ancoragem de preço, que é algo fundamental. Quando a gente faz uma ancoragem de preço, ela tem que ser uma ancoragem fair, uma ancoragem justa, tá? Se a gente ancorar lá em cima, colocar um preço muito acima para falar que depois o desconto foi gigantesco, não tem negociação. O cliente ele sabe qual é o preço de mercado. O cliente ele não é bobo. Então a gente tem que colocar uma ancoragem justa. Se houver ali algum desconto ou outro, ele vai ser pontual dentro daquela necessidade do cliente, com validações, obviamente, internas, se for possível, mas dentro de um padrão. Por quê? Se o cliente ele sabe que eu estou ancorando lá em cima para dar um desconto maior, ele vai conversar com o meu concorrente. Meu concorrente vai ser, às vezes, 70% do meu preço. Ponto, não tem mais. Ele sabe que o Bruno não vai dar 30% porque ninguém trabalha com desconto tão grande. Então, ou o Bruno mentiu para mim, e aí eu não quero negociar com o Bruno, ou realmente o preço do Bruno está muito fora. E se está muito fora, eu vou negociar com o concorrente. Então, a ancoragem de preço é fundamental a gente ser bem assertivo nela. Uma outra estratégia de negociação, e aí vai muito de empresa para empresa, é modelo de negociação. É saber quais são os modelos que a tua empresa oferece. Então, assim, ok, que a maioria dos casos vai ser pagamento no cartão, mas quantas vezes consegue parcelar? Consegue parcelar no cartão de crédito, consegue parcelar no Pix, que hoje tem o Pix programado, consegue... Não sei nem se é algo viável, enfim, mas faz um Pix com desconto, faz no boleto. Quais são os modelos de negociação que você consegue? Faz aluguel de equipamento, faz aluguel de produto, envia produto para demonstração. O modelo de negociação é fundamental para saber, para conseguir dar o próximo passo na tua negociação. Porque, às vezes o modelo de negociação é o teu diferencial e não somente o produto. O produto é bom tanto quanto do concorrente, mas o teu modelo de negociação acaba sendo o seu diferencial. É extremamente importante ter isso numa negociação complexa. Saber isso de forma bem clara, porque vai existir essa discussão junto com o teu cliente. E quando você faz levantamento de necessidades, você está usando algum framework, alguma técnica específica para você levantar as necessidades, para você fazer as boas perguntas para o seu cliente? Na realidade, não uso nenhum tipo de framework. É que eu vou fazer uma estratégia de perguntas para diversas pessoas. Como esse exemplo que eu dei. Eu vou perguntar para a administradora, eu vou perguntar para o médico, eu vou perguntar para a enfermeira, eu vou perguntar para N pessoas ali quais são os equipamentos que eles têm, se está atualizado, se não está, se eu sinto que existe a possibilidade ali de atualização, eu acabo entrando com uma conversa mais direta com o médico depois, mas como eu faço uma visita presencial, estou dentro do cliente, e isso é fundamental no meu ramo de negócio, eu acabo usando esses stakeholders como parte do meu processo de vendas. Tenho um relacionamento muito bom com todos eles, muito respeitoso, eu nunca vou querer saber algo que eles não podem falar, mas até onde eles podem, e eles falam isso de forma muito educada, muito aberta, a gente acaba utilizando essas pessoas como, às vezes, chave para fazer uma negociação. Perfeito, perfeito. E funciona super bem, porque você está considerando todos os stakeholders, né? Influenciador, decisor, financeiro e usuário, e você está pegando vários pontos de vista. E às vezes, em cima da pergunta, né, o teu stakeholder, na resposta dele ou dela, ela vai entender a necessidade de comprar o equipamento, de usar a sua solução, né? E aí, quando ela estiver tomando um café com o médico, ela vai falar, sem você estar dentro desse café, ela vai falar sobre o seu equipamento, sobre a Johnson & Johnson, sobre você para o médico. Eles vão discutir. Então, numa venda complexa, e óbvio, gente, quem está nos ouvindo e vende máquinas agrícolas, trabalha com solução de treinamento, consultoria empresarial, qualquer outra solução, é a mesma coisa, tá? A decisão ela é tomada, na grande maioria das vezes, não na sua frente. Eu decido comprar a máquina do Bruno, não na frente do Bruno. Eu decidi antes, conversando com a minha equipe, conversando com o meu sócio, entende?
E aí eu converso com o Bruno para acertar os detalhes. Quando o Bruno traz aqui modelo de negociação, o que, que ele está falando? Cara, quando você vai negociar, a outra parte, em tese, ela já tomou a decisão de fechar com você. Ela vai comprar o produto, né? Ela vai comprar o serviço, ela vai comprar a solução. Ela só precisa agora negociar. O que, que é negociação? É ajustar, né, todos os pontos comerciais, preço, prazo de entrega, prazo de pagamento, frete e assim por diante, para ter um acordo justo entre as partes. Entende? Então, quando você conhece, quando você se prepara para a negociação e você vai para essa reunião, né, Bruno? Fica muito Uhum. mais fácil de você conseguir conduzir e às vezes você fecha uma negociação de uma forma muito rápida, né? Parece que você é o negociador do FBI. Não é? Não. Na verdade, você está preparado, você fez um bom trabalho antes de levantamento de necessidades, de apresentação de uma proposta de valor, né, de agregar dentro de todo o relacionamento. Então, tomar a decisão de fechar ficou mais fácil. Você só precisa, com o seu cliente, ajustar os pontos, né, Bruno? Exatamente. Inclusive, uma das estratégias que eu mudei durante o PASV, que para clínicas, hospitais oftalmológicos que têm muitos decisores, tem clientes meus que têm 4, 5 decisores, que todos eles Uhum. precisam validar. Eu não apresento uma proposta mais apenas por e-mail. O e-mail é a formalização, ok, mas eu marco uma reunião com todos os decisores e faço uma apresentação da minha proposta para todos eles. Ao mesmo tempo, aí eles tiram todas as dúvidas comigo, naquele momento, naquela reunião, e depois eles tomam a decisão, assim, nunca vai ser na minha frente. Isso aí nunca aconteceu, de falar assim, olha, Bruno, que legal, pode fechar. É sempre no... Depois manda um e-mail dizendo que está aprovado ou pede algum ajuste, alguma outra coisa. Mas eu faço hoje, eu tenho preparado apresentações para apresentação de propostas. E isso tem feito uma diferença bem considerável ali no andamento das minhas negociações. Ajuda a todos os decisores tirarem as dúvidas na hora, porque são modelos complexos de negociação, são altos valores, a gente está falando aqui de valores na casa de centenas de milhares de reais. Então, não é uma decisão tão simples, não é uma decisão que uma pessoa só vai tomar, são várias, não é uma decisão que vai travar a empresa por o caixa da empresa por um período curto, às vezes trava até por 5 anos. Uhum. Então, são uma série de decisões que têm que ser tomadas e ali esse bate-papo é bem bacana e tem me ajudado bastante. Na sua visão, foi isso que trouxe o Tá Pago ou não, cara? Foi isso que trouxe o Essa, Tá Pago. essa mudança, essa mudança de chave trouxe o Tá Pago? Sem dúvidas, foi isso que trouxe, Leandrão. Assim, acho que só o conhecimento que o curso nos dá já fala que tá pago, porque é muito conhecimento. É muito. Assim, se as pessoas, os alunos pegarem e ficarem ali, a gente começava as aulas das 7, acabava. Começava às 7 ou às 8, Nove e não me meia. lembro. 7. Começava às 7. 9h30 quando acabava É. cedo. Acho que É verdade. várias vezes passou das 10, várias. É. Aí com. Foi você um dia que precisou falar assim, tem aniversário da minha filha, alguma coisa assim, É, precisou. Vai lá, assim, mas o Dani ó, ficou, gente. né? O Dani É, ficou, falou, preciso terminar da minha filha, mas para ver é. o nível de comprometimento de vocês conosco ali. Então, só está Cara, pago. Mas é, para é mim, essa parte, sem dúvida, de, eu tive muito retorno financeiro nessas mudanças de estratégias aí com venda de equipamentos. cara, dois pontos, né? Primeiro, a gente foca muito no programa de aceleração em mostrar que para você fazer uma venda de forma mais leve, de forma mais harmoniosa, de forma mais tranquila, você precisa se concentrar no levantamento de necessidades e na proposta de valor. Né? Então, aí você falou assim, cara, eu parei de mandar por e-mail e comecei a apresentar. Só de você fazer esse movimento, você vai aumentar a sua conversão, você vai vender mais. Porque você vai estar com o cliente apresentando aquela solução, você vai tirar as dúvidas, você vai esgotar todos os pontos. E você também vai ter essa leitura de temperatura. Porque não é porque você vai fazer uma reunião que vai fechar negócio. Né? Se a pessoa está muito Exato. fechada, se ela não faz perguntas, você fala, putz, cara, eu não sou o número um. Eu acho que estão nessa reunião para poder ver uma proposta a mais. Mas você vai ver que a maior parte das reuniões vão ser reuniões em que você vai aumentar o grau de relacionamento dentro da conta. E isso vai levar você a fechar negócio. Né? Então a gente foca muito isso no programa de aceleração. E, cara, né, falando do comprometimento, eu fico feliz de receber esse feedback. Mas isso é muito orgânico, meu e do Dani. A gente gosta de se dedicar, a gente gosta de estar junto com as pessoas, porque a gente percebe que
Quanto mais a gente se dedica, mais a pessoa, o aluno, o Bruno se dedica. Porque a gente também já teve gente que participou do programa de aceleração que ia, né, assistir a aula e não fazia nenhuma pergunta e teve resultado, né? E a gente já teve aluno que, putz, cara, por mais que a gente se dedique, ela não pratica, ela não coloca em ação aquilo que ela tá vendo no treinamento, daí consequentemente não tem resultado. Isso acontece com a gente, isso acontece com a FGV, que o Bruno citou, isso acontece com todas as escolas, todas as empresas de educação. Sempre tem um aluno que se dedica muito e tem muito resultado, e o cara que, putz, vou fazer aí, vamos ver no que dá. Mas o que eu e o Dani a gente fala é trazer pro. Tá no nosso controle, Brunão. Cara, eu vou dar o meu melhor pelo Bruno. Eu vou fazer o que eu puder fazer. Então, né, tirar as dúvidas, estar junto, fazer follow-up, perguntar. A gente tem um sistema que mostra se a pessoa veio ou não veio na aula. Então perguntar, pô, Bruno, você faltou ontem, tá tudo bem? O que aconteceu e tudo mais. É o acompanhar, né? E hoje o programa de aceleração ele mudou. Além da aula, né? Além daquela aula que a gente tem das 7 às 9, 9 e meia da noite, a aula que eu falo é aula com slide, né? Uma exposição, um tema específico. Agora nós temos os encontros de mentoria também. Né? Então você vai ter 2 encontros a mais por mês, né, durante o programa de aceleração, para a gente acompanhar você, para a gente estar junto com você. Daí nesse encontro, ele não tem slide. Então, por exemplo, o Bruno pode trazer uma dúvida relacionada à aula de ontem, na segunda-feira, né? Ou ele pode trazer um desafio que ele está enfrentando agora, nesse momento, na Johnson Johnson, com o gestor dele. Ele está com, sei lá, um problema de relacionamento, ele quer saber, cara, o que eu faço para me aproximar mais do meu gestor? Sei lá, tô citando um exemplo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas é o lance de acompanhar. Por quê? Porque o desafio, quando você passa por uma jornada de conhecimento, que é o programa de aceleração, de pôr as coisas em prática, de fazer exercício, quando você chega no final, você já venceu o desafio que era no começo, né? Sim. Você já venceu, você tá feliz, tá pago, tá. Mas vão surgir novos. Vão surgir novos, porque é normal. Eu resolvi um problema hoje, amanhã é um outro problema que vai aparecer, é um outro desafio. A nossa vida é assim. Em qualquer campo da vida, né, Brunão? Então a gente mudou por quê? Para a gente se dedicar cada vez mais aos alunos, a estar próximo dessa galera e, cara, manter esse ritmo, né? Criar esse ambiente onde você, Bruno, pode chegar e falar assim, cara, tô com um problema assim, assim, assado, o que eu faço? Aí eu vou dar minha visão, o Dani vai dar a visão dele e talvez outros colegas da mentoria também tragam uma visão. Esse espaço, né, onde está todo mundo com a mesma direção, com a mesma vibração. Todo mundo quer crescer, quer prosperar, mas quer prosperar, quer ganhar mais dinheiro, sem passar a perna em ninguém, sem dar chapéu, sem mentir para cliente, porque a gente protege muito a nossa mentoria, o programa de aceleração dessa galera, né, que fala que não, o pó mágico, não sei o quê. O pó mágico, o que é? É esses o que o Bruno falou, o coach que fala que tem que ter 15 reuniões, o coach que fala que tem que gritar e pular, subir escada, estourar bexiga. Cara, eu acho que não é por aí, né? A nossa visão aqui dentro dos Supervendedores é uma visão mais de proximidade, de acompanhamento, de conexão. Pô, a gente tá no 5º ano, 20, 21, 22, 23, 24, 25, errei, nós estamos no 6º ano do podcast, Brunão. Né? Caraca. Se eu e o Dani a gente não gostasse desta porra, você concorda comigo que a gente não faria mais, cara? Foi 6 anos gravando, cara. Você concorda comigo? Concordo totalmente, mas vocês fazem com muita dedicação e muito amor. É que realmente o podcast, sim, eu tenho convicção que não tem um retorno, R$ 1 para o que vocês pegam de retorno do podcast. O Spotify acho que não deve pagar, o Nada, YouTube nada, não nada. paga. E sim, se não Não. faz isso, sim, obviamente é uma ferramenta de vendas para a venda do curso, ok, beleza, mas duvido que é só por isso. Tem um amor envolvido, tem o tesão ali de poder falar, até porque, de fato, é o melhor podcast de vendas do Brasil. E é de vendedor De vendedor para para vendedor, vendedores. exatamente. Então, assim, eu admiro muito aí o trabalho de vocês, sou fãzaço de vocês, do Dani, acho que são um time incrível. E, assim, falei até acho que mais do Paz do que do meu dia a dia, porque tanto que o Paz transformou realmente a minha vida nessa questão da parte comercial. Eu tinha uma expectativa realmente mediana ali e sair transbordando. Foi muito além daquilo que eu imaginava e realmente, assim, e tem um ponto, um adendo ali que talvez a gente não tenha entendido ainda, que é importante.
o pessoal que participa junto tem um pessoal de muita qualidade, que é sensacional, que a gente aprende muito também com eles. Assim, é de verdade, pessoal. Tem um menino no nosso grupo lá, que eu não lembro o nome dele, que ele vende parte de academia e tal. Que cara pra Carlão? cima, né? Carlão. Energia, alto Carlão? astral. Cara é animal. É um cara que dá gosto de ou ler as mensagens dele ali. Então, tem todo esse contexto que além de eu aprender com vocês e ter os resultados, a gente cria muitas conexões extraordinárias ali durante o programa, que valem demais a pena. É o ambiente, né, cara? É a gente estar no ambiente em que pessoas estão com a mesma vibração, com a mesma vontade, o mesmo foco. Esse é o nosso objetivo aqui, né? É juntar essa galera, é juntar essa comunidade aí de super vendedores, cara. Não, bacana. E eu tenho uma última pergunta aqui, né? Ela é a última pergunta, mas ela não é menos importante, tá? Para mim, eu acho que é muito importante, porque sem isso que eu vou perguntar, não existe técnica, não existe processo, não existe escutativa, não existe nada numa venda, né? Não existe nada na profissão do vendedor, que é o mindset, que é a mentalidade, né? Na sua visão, qual que é a importância da mentalidade na hora de vender um produto de alta complexidade? Baita pergunta. Cara, uma das perguntas que eu acho que mais importantes aí. Não foi a última, não menos importante, talvez a mais importante do podcast. Cara, é extremamente importante a gente ter um mindset voltado para a parte positiva, para a positividade. Uhum, Assim, eu não uhum. posso nunca entrar derrotado em uma negociação. Boa. Nunca. Eu tenho que entender que lembra que a gente falou lá no começo, a gente fez um mapeamento. Se o meu produto atende a necessidade do cliente, ponto. O resto é negociar. Então não tem mais nada que a gente possa fazer. A gente já entendeu. Se ele não atende a necessidade do cliente, se está vindo aqui um comissário de bordo comprando o PASV que não vai fazer sentido para ele, ok, não tem negociação. O Leandro não está negociando com o comissário de bordo. Acabou, fala, não faz sentido para a tua função. Tua função talvez seja um Customer Experience, seja um outro curso. Se eu estou vendendo um equipamento para um médico cardiologista, não faz nenhum sentido. Estou vendendo para um médico oftalmologista. Se o médico Uhum, oftalmologista entendeu que o meu produto tem aquela solução, eu vou para a negociação. E aí eu tenho que entender que aquela solução, que aquela negociação, ela vai dar certo. Eu uhum. trabalho com, cara, chama João, lá do Rio Grande do Sul. É um cara fenomenal. Trabalhei com ele algumas vezes em campo, ele é especialista em equipamentos. Ele saía de negociação com ele, ele falava, olhava para ele, aí João, o que você acha? Ele já deu certo, tá fechado, pode ficar tranquilo, confia, vai dar certo. Cara, e assim, e de novo, a negociação não terminou na nossa frente. A negociação, os médicos vão se reunir, Aham. vai reunir com o administrador, com o financeiro e vai tomar uma decisão no depois da nossa conversa. A gente tem que sentir ali como foi. E ele com a mentalidade Aham. sempre vencedora, sempre de vai dar certo. O mindset dele já deu, pode confiar. Sim, e às vezes não é que ele está sendo arrogante, não existe um pingo de arrogância. É confiança que nossos produtos são bons, que atendem a necessidade do cliente, que a nossa proposta foi condizente com a realidade do nosso cliente. Que também, deixar bem claro um outro ponto na complexidade. Quando a gente está negociando equipamentos de alto valor, eu tenho que entender se aquele equipamento faz sentido para aquele cliente. Não adianta eu oferecer um equipamento para um cliente que custa 3 milhões de reais, que o cliente não vai usar um terço daquelas funções que tem naquele equipamento e não tem condição de pagar. Não faz sentido, Tá. obviamente não vai dar match. Então tudo isso tem que estar muito bem claro na negociação. Vou pegar o exemplo da máquina agrícola. Olha que lindo, maravilhoso, tem aqui uma colheitadeira ali, por última geração, custa não sei quantos milhões. O cara tem um terreno, uma fazenda ali de 100 metros quadrados. Não fecha a conta, Não vai então dar match. não vai dar match. Então, tudo isso mapeou antes. Pô, não tem por que dar errado, né? Tá ali já Uhum, tá mapeado antes. A gente foi pra negociação, apresentou proposta. O que uhum, pode acontecer ali é voltar à negociação algum outro detalhe. Mas tem que ter um mindset uhum. que acreditar que vai dar certo. Tem que acreditar. Se você entra numa negociação achando que vai dar errado, o teu semblante o médico percebe, o administrador percebe na hora que você tá com algum incômodo ali e tem alguma coisa errada e não passa a confiança que deveria ser passado. Tá. Então, tem que ir pensando positivo, tem que ir pensando. Não, de novo, eu reforço muito isso porque
Existem algumas lendas no mundo das vendas que eu sou totalmente contra. Existe uma frase que fala, passou bola, que acho que é vender produto sem o cliente ter pedido. Cara, Quando eu escutei isso aí, foi sempre do tipo, eu paguei um por fora pro compras me fechar comigo. pior ainda, pior ainda. Pior ainda, pior ainda. Pior ainda. Acho que os dois casos são quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Cara, eu nunca fiz, eu vou tirar 500 pedras. Isso numa negociação de vendas é inaceitável. Você mandar um pedido sem o cliente pedir, você pagar para alguém para fechar uma negociação por fora, não, você está trabalhando ali de uma forma profissional, séria, ética. E quando a gente cai nesse ramo de representação comercial, a gente tem uma carteira de clientes. A gente não tem uma venda, a gente tem que fazer clientes. E esses clientes muitas vezes têm um relacionamento conosco, inclusive na vida pessoal. Eu tenho uma filha, minha filha nasceu faz 8 meses. Quantos médicos me deram parabéns? Quantos médicos eu pego, abro o celular e mostro a foto dela? Olha, minha filha tá assim, tá crescendo, tal. Me dão dicas. Pô, tem um médico lá em Cascavel que me deu N dicas. Eu fiz uma visita com ele, eu falei 5 minutos de produto, 30 minutos da minha filha. Assim, isso é relacionamento, né? Isso é relacionamento. Então, se a gente faz alguma coisa fora do contexto, e falando de mindset, acho que entra nesse ponto, tá? Ter um mindset sempre na parte de fair, de ser justo, algo correto. Eu nunca vou entrar, se o cliente não fechar, eu vou ver se ele aceitam por fora. Não, cara, não. O mindset nosso tem que ser correto, tem que ser atendeu a necessidade, fez tudo certo. Vamos para negociação, vai dar certo, confia, vai dar certo. Boa. Mas se não der certo, tenta de novo. Mas se não der certo de novo, tenta de novo. Teve uma venda que eu fechei agora em dezembro, 2 anos negociando, né? Eu mandei mais de 6 propostas para o cliente. Mais de 6. E toda venda eu tinha certeza que ia dar certo. Toda, eu tinha certeza. Foram 2 pontos aí de mindset. Primeiro, o mindset é não achar que o cliente ele tá querendo fazer você gastar tempo. Cara, ele não tava, ele tava negociando comigo mesmo. Só não era o tempo dele. É um investimento alto, não é um investimento baixo. Não era, só não era o tempo. E tem gente que precisa de mais tempo para tomar decisão. Né? Precisa de mais tempo. É que era obsolescência de equipamentos. O equipamento dele ficou obsoleto, mas estava funcional. Eu entendo ele. Eu tenho que ter essa empatia também de colocar no lugar dele e entender e falar assim, olha, realmente pode ser que hoje não seja o tempo. Mas quando for, eu estou à sua disposição. E voltava, conversava, negociava de novo. Ia, voltava, conversava. Fechamos, deu tudo certo. Então, ter esse mindset sempre positivo, que vai dar certo as coisas. Que vai dar certo. Quem trabalha, dá certo. Sim, meu gerente sempre fala, eu não vou cobrar nada de vocês além de trabalho. Se vocês trabalharem, eu tenho certeza que a venda virá, os resultados virão. É só isso que eu quero. Então, ele nunca me ligou para falar assim, Bruno, falta tanto para bater tua meta, o que você vai fazer para bater a meta? Ele nunca me cobrou. Nunca. Entendi. Ele me cobra trabalho. Você tá trabalhando, como tá a visita, tá fazendo isso ele me cobra. Ele cobra o que tá no seu controle, né? Ele cobra o que tá no meu controle. A linha estratégia, cara. E o último insight, fechar aqui um ponto ali para ele que eu acho excepcional da parte dele, que como vendedor a gente tem que ter. A estratégia de vendas é nossa, é do vendedor. Ela não é do meu gerente. A gente que tá ali com o cliente, a gente sabe qual é a melhor estratégia. E por vezes, poucas vezes, porque ele é muito bom, eu precisei corrigir a estratégia. Eu falei assim, olha, eu acho que por esse caminho aqui é mais fácil. E aí ele falar realmente, olha, realmente por esse caminho era o caminho mais correto. Parabéns por isso. E ele ter dado essa liberdade aí foi fundamental. A venda é nossa, ela é do vendedor, a negociação ela é do vendedor. Então, o gerente ele pode até nos orientar em alguns pontos que a gente pede, mas em alguns momentos a gente tem que pegar e falar assim, eu conheço o cliente, eu estou dentro da conta, eu tenho relacionamento com esse cliente aqui, e se a gente for por esse caminho, vai ser mais assertivo do que a gente seguir por um caminho que seria o padrão. Sensacional. Para agregar na nossa conversa, na nossa discussão, eu colocaria, para uma venda complexa, para um processo de vendas complexos, eu colocaria a resiliência. Que é um pouco do que você falou, porque quando você precisa visitar várias vezes, você precisa conversar várias vezes, você leva 2 anos para você fechar um negócio, precisa de resiliência para você manter esse ânimo, esse otimismo, essa visão do tipo, vai dar certo, vai fechar, a apresentação foi boa. Porque a resiliência não é só você conseguir contornar bem a objeção, contornar bem o não.
A resiliência também vem num lugar onde você precisa lidar com a sua ansiedade, o seu pensamento, com você. Você quer vender mais rápido para aquele médico, mas aquele médico ele vai fechar com você daqui 2 anos. Cara, se você não for resiliente e continuar em contato com aquele médico, passou na região, visitar, né, entregar alguma coisa relacionada ao equipamento que ele vai comprar, cara, se você não tiver resiliência, você não faz isso. É o que a gente chama, né? Plantar para colher. Nada Exato. mais é o plantar para colher que, de repente, os nossos pais, os nossos avós sempre falaram pra gente, é cultivar resiliência. Porque não tem como você, né, gerar. Nós somos pais, então eu vou dar esse exemplo. Não tem como você gerar um filho, né? O filho nascer, a filha. No nosso caso, nós somos pais de meninas, né? As nossas Uhum. meninas nascerem em menos de 8, 9 meses. Não dá para nascer uma criança com 3 meses. Entende? Exato. Então a gente tem que ser resiliente. A gente usa esses 8, 9 meses para quê? Para se preparar para a paternidade, para montar o quartinho, né, para avisar toda a família. A gente vai usando isso, então a gente está o quê? Plantando para colher. Exemplo, né, super simples, mas vamos trazer para o nosso mundo de vendas. Olha pro melhor vendedor da tua empresa, ou de repente o vendedor que tem a maior carteira de clientes. O que ele fez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, às vezes há 10 anos atrás, que fez ele chegar a ser o top performance da empresa que você trabalha, da empresa que você tá. Isso não acontece de um mês para o outro. Né? Isso acontece porque você vai acumulando experiências, você vai acumulando técnicas, você vai desenvolvendo as suas habilidades, você vai mudando as suas atitudes, você vai crescendo como pessoa, como profissional, como ser humano. E aí você chega no resultado, não é da noite pro dia, né? Da noite pro dia é o foguete, né? É o cara que estoura, é o cara que são poucos, gente. É que a gente olha muito para essa galera que é a minoria, a gente não olha para a maioria. O que é a maioria? A maioria trabalhou pra caramba, plantou, se desenvolveu. Olha o exemplo do Bruno aqui. Né? Ele estava numa área de suporte, né? Customer Uhum. Service, conhecia muito do equipamento, da linha de produtos da empresa, e ele se preparou para ir para o comercial. Né? Ele não falou assim, quero virar vendedor. Ele não foi da noite pro dia, certo, Bruno? Você foi construindo isso. Você foi estudando, você foi se preparando, você foi conversando. Quem que eu tenho que falar para mudar de área? Com quem que eu tenho que me relacionar? Você foi construindo isso. Isso é ter resiliência emocional. É você conseguir fazer hoje aquilo que você vai ter o benefício daqui, cara, 15 anos. Vou dar outro exemplo ridículo, tá? Ridículo. Todo mundo fala, né? Eu tava assistindo um vídeo no YouTube essa semana, Bruno, falando sobre como chegar no seu primeiro milhão. Às vezes eu gosto de assistir esses vídeos mais básicos, né? Pra eu ver como é que é a didática da pessoa, o que ela fala. É o meu trabalho, então eu preciso ter essa O leitura pessoal que tá também. ouvindo aí, o Leandro já passou dos 100 milhões, tá? Ele tá falando que eu tinha primeiro para ele voltar e lembrar como que era lá atrás. Não, nada disso, para com isso. Mas ele coloca um negócio tipo assim, cara, se você. Olha só, se você investir R$ 300 por todos os meses, durante. Eu vou arredondar para cima. Durante 30 anos você tem R$ 1 milhão. Mas ele faz uma conta do tipo assim: você vai levar para o primeiro milhão, você vai levar, acho que se não me engano, 18 anos. Só que de 18 para 30, olha a diferença. Com os mesmos R$ 300. Uma aplicação que te dê 10% ao ano. Cara, eu falei assim, como é que a gente chega, né, na aposentadoria passando dificuldade? Porque R$ 300 hoje, né, se aperta daqui, aperta dali, você consegue guardar. Você consegue pôr numa poupança ali no Nubank, sei lá, o seu banco de preferência e tudo mais. Agora, não, quero fazer investimento. Então eu tenho que investir R$ 3.000. Aí o cara e fica muito longe, aperta, a vida vira um caos. Ah, não, mas R$ 300 é muito pouco. Porque chega no final do ano, é R$ 3.690 que o cara tem guardado. Falta o quê? Falta resiliência, do tipo, cara, esses 3.690, que 90 é os juros, vai virar 1 milhão daqui 30 anos. E é óbvio que não vai levar 30 anos. Porque quando você cria o hábito de poupar, né? Você vai começar a poupar mais, 300, 400, 500, 1.000, e assim, conforme você vai progredindo na sua carreira, você vai investindo cada vez mais. Então você vai acelerar o processo. Agora, qual que é o problema? Quando o cara
ele vê a grana ali, às vezes eu não tô falando de grana alta, tô falando de 10 pau. Ele vê 10 pau, o que ele fala? Ô, vou comprar um iPhone. Porra, tudo bem, é legal, mas, cara, qual é o objetivo? Ah, o objetivo é 1 milhão. O objetivo não era o iPhone. Você entende o que eu falo? O Uhum. objetivo é 1 milhão. Cara, exemplo bobo, tá? Que eu tô trazendo aqui nesse contexto aqui, nesse bate-papo aqui, pra gente mostrar a importância da resiliência. E dentro do processo de vendas complexas, a gente precisa ter isso. Senão, nós estamos perdidos. Certo, Brunão? Certíssimo, Leandrão. Agradeço muito o convite. Só para eu complementar essa questão da resiliência, a área de vendas ela é uma área muito solitária, muito É. difícil. Sim, a gente sente muito sozinhos. Então, se não tiver resiliência para poder ali voltar, às vezes entrar no carro, dar aquela respirada, é, botar ali um podcast de super vendedores para poder dar uma inspirada para o próximo cliente, cara, não vai. Então, Cara, tem que ter resiliência. mas é por isso que a gente transformou o programa de aceleração também numa mentoria. Porque quem tá na área comercial, que é uma área estressante, é uma área que precisa ter um grupo que não é o grupo da empresa, que não. Cara, eu não conheço o teu gestor. Se você virar pra mim e xingar ele, ou elogiar ele, pra mim não muda. Você entende? Uhum, Agora eu conheço o Bruno. Então, a gente transformou o PAS numa mentoria para a gente continuar o relacionamento, para a gente continuar com os integrantes, mas principalmente pensando nisso, cara, na ambiência. Eu tô dentro de um ambiente, e eu participo de mentoria também, né? Como mentorado. Eu tô dentro de um ambiente em que as pessoas têm o mesmo desafio, ou desafios muito parecidos. Então lá é um ambiente seguro para eu levar um problema que eu tô tendo, que às vezes eu não consigo conversar, por exemplo, com o meu melhor amigo, eu não consigo conversar com o meu sócio, com o Dani, eu não consigo conversar com a minha esposa. Você entende? É um ambiente seguro para eu me expor, mas ao mesmo tempo é um ambiente em que, se eu me expor, as pessoas não vão julgar, porque tá todo mundo na mesma vibração, no uhum. mesmo sentido, entendeu? Então é por isso que a gente transformou o Paz em mentoria, cara. Não, bacana. Dá até vontade de fazer de novo. Vamos ver se o Leandrão libera o cupom de desconto lá no grupo. Se Com liberar. certeza. Pra você, com certeza, cara. Fica sossegado. Cara, como é que as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo podem se conectar com você, Brunão? Lembrando que o Cara, link vai estar na descrição deste podcast. meu LinkedIn é Bruno Leandro da Silva, tá? Pode conectar por lá. O meu Instagram é fechado. É um ponto ali de trabalhar com a parte de médica. A gente não pode ter um Instagram profissionalizado, então eu deixo só para amigos e família mesmo. Mas o meu LinkedIn estou aberto. Se quiserem bater um papo, trocar uma ideia, podem me chamar lá. Sou super aberto. Quem quiser fazer transição de carreira para a área comercial, como eu fiz, estou disposto a bater um papo também. Gente, estou aqui para que precisar ajudá-los aí, estou à disposição. É isso aí. Nota 10. E se você quiser fazer que nem o Bruno fez, né, conhecer o programa de aceleração de supervendedores, saiba que tem um link na descrição deste podcast. Se você está nos assistindo no YouTube, aproveita para você deixar um comentário aqui com os insights que você teve deste episódio. Aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal, porque sempre vai ter novos episódios com essa temática, te ajudando a vender mais, vender de forma mais leve, a prosperar na carreira de vendas. Se você está no Spotify, você também consegue deixar um comentário e aproveita para assinar nosso canal lá no Spotify. E claro, para a gente finalizar, o Bruno citou aqui 2 episódios. Então eu vou pedir para minha equipe deixar aqui na lateral 2 episódios do Papo Vendedor que estão conectados com esse episódio. O primeiro deles é técnicas de fechamento de vendas para aumentar a conversão em até 30%, que é o que o Bruno comentou. E o segundo é o episódio com o Carlão, né, colega da turma 8, onde a gente falou sobre resiliência emocional. Os 2 episódios estão aqui para você continuar nessa jornada do Papo de Vendedor. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!